Seja bem-vindo ao canal Inspiração na Tela. A sala do hospital era imensa e gelada, como se o próprio ar ali dentro estivesse entorpecido. O cheiro de antisepsia e medicamentos misturava-se ao eco distante de passos de enfermeiros e médicos, criando uma sensação de vazio que preenchia cada canto do quarto. As paredes brancas, impecavelmente limpas, pareciam refletir a luz de maneira incômoda, deixando tudo ao seu redor mais impessoal, mais distante. No entanto, a verdadeira frieza não estava nas paredes ou nas máquinas à sua volta, mas no vazio que tomava conta do seu coração. Com 78 anos, ela se sentia um peso. O corpo frágil, marcado pelo tempo, mal conseguia se mover, e a respiração curta e pesada parecia um lembrete constante de sua própria fragilidade. Os ossos doíam, a pele já não tinha o mesmo viço, e os olhos, agora cansados, estavam fixos na janela do quarto, como se esperassem uma mudança, uma luz que não vinha. Ela sentia uma dor profunda, mas não era uma dor física. A dor que a consumia estava lá, no peito, onde as batidas do coração eram mais lentas, mais distantes. Seu filho, João, tinha sido seu maior motivo de viver. Ele, ainda criança, fora seu único companheiro, sua razão de acordar todas as manhãs. Ele havia prometido que estaria sempre ao seu lado, que nunca a deixaria sozinha. Mas agora, no silêncio daquele quarto, ela sabia que ele não o veria. O abandono se infiltrava em cada pensamento, em cada respiração. Ele não estava ali. A lembrança do último encontro com João ainda estava vívida em sua mente. Ele apareceu no hospital, fez uma visita rápida, sem muito a dizer. Ela tentou sorrir, tentar fazer de conta que tudo estava bem, mas o olhar de João, distante e apressado, dizia tudo o que ela temia. Ele estava se afastando, não fisicamente apenas, mas emocionalmente, como se a memória de sua mãe fosse se tornando cada vez mais nebulosa e distante. Ele prometera que voltaria, mas os dias passaram, e ele nunca mais apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. O silêncio tornou-se a única resposta. Ela olhou para o relógio à sua frente, os minutos parecendo se arrastar. O tic-tac, marcado e incansável, parecia zombar de sua espera. Ela não sabia se o que mais a incomodava era o fato de ele ter ido embora sem sequer se despedir ou o fato de, em seu lugar, ela se sentia agora completamente invisível para ele. O peso da sua vida havia sido sempre uma troca, uma promessa não dita, um amor que nunca pediu em troca. Ela dera tudo o que tinha por ele, suas forças, seus sonhos, seus anos. Mas agora, tudo o que restava eram essas paredes brancas, esse quarto frio, e a sensação de que seu filho não se importava mais. Ela sentiu o peso das lembranças invadir seus pensamentos. Quando ele era pequeno, seus olhos brilhavam de admiração por ela, e cada palavra sua era preciosa. Ela nunca poderia imaginar que aquele menino, que ela ensinara a andar, a falar, que a chamava de a mamãe com tanto carinho, a abandonaria assim, sem mais nem menos, sem olhar para trás. O filho que ela havia criado com tanto amor, agora parecia ter desaparecido, perdido para o mundo, para a própria vida. Ela apertou os olhos, tentando afastar os pensamentos que a torturavam. Mas, mesmo assim, as perguntas continuavam a surgir. Asterisco onde ele estava? Por que ele não vinha? O que teria acontecido para ele me deixar aqui, sozinha, sem sequer dar notícias? A cada respiração que dava, o desconforto aumentava. A dor no corpo, a dor no coração, a dor da perda, todas se misturavam, criando uma sensação que ela não sabia como lidar. Sua mente, cansada, se rebelava contra a solidão. Queria gritar, queria se revoltar, mas não tinha forças. O tempo passava, e ela se sentia cada vez mais distante da vida que um dia conhecera, mais distante das promessas que seu filho um dia fez. O som da porta do quarto se abriu lentamente, e ela virou o rosto, quase como um reflexo, esperando, quem sabe, uma surpresa. Mas era apenas uma enfermeira. Ela entrou, com um sorriso mecânico e palavras gentis, perguntando se ela estava confortável, se precisava de algo. E ela, com um sorriso cansado, balançou a cabeça, respondendo com a sinceridade de quem já não esperava nada de ninguém. Nada além do vazio. Quando a enfermeira saiu, a sala voltou a ser preenchida pelo silêncio. O som do monitor cardíaco, o tic-tac do relógio e o suspiro da respiração dela eram os únicos sinais de vida naquele quarto, mas nenhum desses sons era suficiente para afastar a sensação de que ela estava sendo esquecida.
O que ela mais queria, naquele momento, era ouvir a voz de João, sentir sua presença, ver seu rosto ao lado da cama. Mas tudo o que restava era o silêncio e a espera que se estendia, sem fim, sem esperança. João foi sempre a razão pela qual ela acordava todas as manhãs. Desde o momento em que o segurou nos braços pela primeira vez, sua vida se transformou. Ele era o centro do seu mundo, a luz nos dias mais escuros, a promessa de que tudo valeria a pena. Ela lembrava com clareza dos primeiros anos, quando ele, pequeno e dependente, olhava para ela com confiança, e ela sabia que o amor dele por ela era puro e incondicional. Ela era sua heroína, sua fonte de segurança e carinho. Ele estava ali, ao seu lado, com olhos cheios de curiosidade e um sorriso que a fazia sentir que nada mais importava no mundo. Durante a infância, a relação deles foi feita de risos e descobertas. Ela o guiava pelas pequenas maravilhas da vida cotidiana, ensinando-lhe as lições que acreditava serem essenciais para a vida: ser honesto, ser gentil, ser corajoso. Eles compartilhavam momentos simples, como as tardes de verão no jardim, onde ele ajudava a plantar flores, e os abraços reconfortantes depois de um pesadelo. Tudo era um reflexo do amor incondicional que ela lhe dava e que ele, inocente, ainda não sabia como retribuir, mas ela sentia que ele entendia a importância disso. À medida que ele foi crescendo, algo começou a mudar, mas ela se recusava a ver. A adolescência trouxe consigo uma rebeldia natural, um afastamento sutil, mas que ela ignorou, acreditando que era apenas uma fase. Quando João saiu para a faculdade, ela se sentiu orgulhosa, mas também um pouco vazia. Ele começava a construir a sua vida, mas ela acreditava que isso fazia parte do ciclo natural. O filho cresce, se torna independente, mas sempre retorna, não é? Ela esperava que, ao final de cada semestre, ele voltasse para casa, para o abraço seguro, para os momentos que compartilhavam. Porém, à medida que os anos se passaram, as visitas se tornaram mais raras, os telefonemas mais curtos e sem emoção. Ela se esforçava para manter a conversa, tentando a todo custo preencher o vazio com palavras sobre sua saúde, sobre os vizinhos, sobre as pequenas coisas que ela ainda podia fazer, na esperança de despertar o interesse dele. Mas as respostas de João estavam sempre apressadas, como se ele estivesse tentando escapar da conversa, ou talvez da própria mãe. Ela se pegava pensando sobre como as coisas haviam mudado tão rapidamente. O menino que ela levantava da cama todas as manhãs, que compartilhava suas histórias e perguntas, agora estava distante, uma sombra de quem ele foi. Ela não conseguia entender o que acontecia com ele, o que havia causado aquela mudança. Tentou não pressioná-lo, acreditando que ele tinha suas próprias razões, seus próprios problemas. E a cada vez que ele se afastava mais, ela justificava suas ausências, pensando que, talvez, o mundo de João estivesse tão cheio que ele simplesmente não tinha mais espaço para ela. Mas o ponto de virada foi quando João se formou e arrumou um emprego em uma cidade distante. Ela sabia que ele estava começando a sua própria vida, que precisava explorar o mundo fora de casa, mas o que realmente a desolava era a maneira como ele parecia não precisar dela mais. Ele havia se instalado em uma nova realidade, com novos amigos, novas prioridades. E ela, mesmo desejando e tentando manter o vínculo, se sentia mais e mais excluída. Ela ainda lembrava da última vez que ele a visitou antes de se mudar para a cidade grande. A visita foi rápida, sem muitos detalhes, sem muito afeto. Ele trouxe um presente simples, uma caixa de chá que ela adorou, mas nem mesmo se deu ao trabalho de ficar mais de uma hora com ela. Ele a beijou na testa, com um sorriso que não alcançava os olhos, e disse que tinha que voltar logo, que o trabalho estava esperando. Ela tentou disfarçar a dor, sorriu e o abraçou com a força que ainda tinha, mas algo dentro dela sabia que aquela visita não era como as anteriores. Ela tentou seguir em frente, como sempre, mas o silêncio de João se tornou um peso crescente, um vazio que não conseguia preencher. Não conseguia entender o que havia dado errado. Ela questionava a si mesma, fiz algo de errado, onde foi que errei, ela passava noites em claro, revivendo cada momento, tentando encontrar uma falha, algo que explicasse aquele afastamento. Mas a resposta nunca vinha. Quando ele se mudou para a cidade grande, ela sentiu uma dor diferente. Ele não era mais o garoto que voltava para casa nas férias, o rapaz que ligava para contar sobre suas conquistas. Ele estava agora ocupado demais para ela, o mundo que ele criava não a incluía mais.
E, sem mais palavras, sem mais gestos, ela se deu conta de que ele se tornará uma pessoa diferente, uma pessoa que ela mal conhecia, com um novo universo e uma nova identidade que não envolvia o vínculo que ela pensava que nunca se quebraria. A sensação de ser deixada para trás, de ser dispensada, foi crescendo até se tornar uma realidade impossível de ignorar. Mas o que a feriu mais profundamente foi perceber que ela não sabia o que havia acontecido com aquele amor incondicional, com a relação que ela acreditava ser a mais sólida e imutável de todas. João estava se afastando não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se ela fosse uma parte do passado que ele já não sentia a necessidade de carregar. Agora, olhando para o passado, ela sentia que aquele filho que tanto amou e cuidou estava perdido. Não perdido de uma maneira física, mas perdido em um lugar onde ela não podia alcançá-lo, onde ela não fazia parte. E, no fundo, ela sabia que talvez nunca mais fosse capaz de entender a razão para aquele afastamento. Ela se perguntava se ainda restava algum vínculo, algum fio de conexão entre eles, ou se aquilo era, de fato, o fim. O telefone tocava todas as manhãs, mas João não ligava mais. Ela ainda se permitia, por um breve momento, acreditar que ele estava apenas ocupado demais. Mas à medida que os dias se passavam, os telefonemas tornaram-se mais espaçados, mais curtos, e a sensação de vazio em seu coração se tornava insuportável. Ela olhava para o aparelho, esperando ansiosamente que fosse ele, que ao menos uma vez ela pudesse ouvir sua voz, mas não havia mais chamadas. Quando finalmente o encontrou, as palavras que trocaram não foram aquelas que ela imaginava. Ele parecia apressado, como se estivesse tentando se livrar da conversa, e suas respostas se tornaram mais curtas, mais mecânicas. O que antes era um fluxo constante de palavras e afeto, agora era uma troca impessoal, sem calor, sem emoção. O último telefonema de João aconteceu naquelas férias de verão, um daqueles dias quentes e abafados que pareciam se arrastar sem fim. Ela estava esperando que ele voltasse, como fazia sempre. Ele tinha prometido que passaria alguns dias com ela, que poderia finalmente descansar um pouco e recuperar o tempo perdido. Mas, em vez disso, ele ligou para dizer que não poderia vir, que estava ocupado com o trabalho, com novos projetos, com novos amigos. Ela sentiu o peso da decepção esmagá-la, mas ainda assim tentou se mostrar compreensiva, como sempre. Eu entendo, João. Eu sei que está ocupado, ela disse, tentando esconder a dor em sua voz. A gente se vê em outra hora. Ele não respondeu como antes, não fez a promessa de que voltaria logo. Só disse que, com sorte, nos próximos meses teria mais tempo. Depois disso, o silêncio tomou conta, um silêncio que ela sabia que não seria quebrado tão cedo. O coração dela, que sempre se aqueceria com as palavras de João, agora estava frio, vazio, como a casa que ele deixava para trás cada vez que se afastava mais. E esse foi o último contato significativo que ela teve com ele. Ela tentou ligar várias vezes depois disso, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Mensagens, e-mails, tentativas de marcar uma visita, todas caíam no vazio. Nada acontecia. O telefone permanecia em silêncio, a casa permanecia em silêncio, e ela estava cada vez mais distante de quem ele se tornará. Ela sentava-se na cadeira perto da janela, olhando o movimento lá fora, e se perguntava o que estava acontecendo com ele. Se ele estava bem. Se ele pensava nela. Se ele se lembrava das tardes que passavam juntos, do carinho que ela sempre lhe deu, da dedicação incansável que ela teve durante sua vida. Era difícil acreditar que alguém que ela amava tanto poderia se afastar sem motivo, sem aviso. Se ao menos ela soubesse onde ele estava, o que estava fazendo, talvez pudesse entender o que estava acontecendo. Mas, ao invés disso, o que ela sentia era uma dor crescente, um abismo de incertezas. Ele não estava mais ali, fisicamente nem emocionalmente. As lembranças de um filho presente, de um relacionamento que parecia indestrutível, estavam se desvanecendo, tornando-se apenas sombras de um tempo que ela não podia mais alcançar. No fundo, ela sabia que algo estava errado. Não com ela, mas com ele. Algo que ela não conseguia identificar. Ela pensava, talvez, ele estivesse passando por algo difícil, algo do qual não queria falar. E, se fosse esse o caso, ela faria tudo para apoiá-lo. Mas ele não dava nenhuma pista. Ele não permitia que ela o alcançasse, que ela se aproximasse, como se tivesse construído uma parede invisível entre eles. As visitas que antes eram regulares tornaram-se um sonho distante.
As cartas e pacotes que ela enviava eram respondidos com uma frieza que não conseguia entender. João parecia uma sombra, um espectro do filho que ela conheceu. Ela tentava se convencer de que ele estava apenas ocupado, que tudo isso era apenas uma fase. Mas, no fundo, ela sabia que estava perdendo algo muito mais profundo do que o simples afastamento de um filho adulto. Ela estava perdendo sua conexão com ele, a única pessoa que ela sentia que realmente a conhecia e a compreendia. As tardes tornaram-se longas, e as noites, mais solitárias. Ela não tinha ninguém com quem conversar. Não tinha mais o sorriso de João para iluminar o dia. O quarto estava sempre quieto demais, as paredes pareciam fechadas, como se o próprio tempo estivesse tentando enterrá-la em uma solidão que ela não sabia como suportar. Finalmente, em um momento de desespero, ela resolveu tentar uma última vez. Pegou o telefone e discou seu número, com a esperança de que, ao menos dessa vez, ele atenderia. O telefone tocou longamente, e o som, que antes a enchia de esperança, agora só fazia aumentar a sensação de abandono. O ambípan da caixa postal foi o único som que a acolheu. As palavras que ele nunca diria estavam gravadas na sua mente. Ele não a atenderia. Não o faria. Ela sentiu o peso do vazio tomando conta de seu corpo, e, por um momento, ela não sabia mais o que fazer. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, sem pressa, como se estivessem finalmente liberando o peso de uma tristeza que ela carregava havia muito tempo. Ela não sabia onde ele estava, nem o que ele estava fazendo, mas uma coisa era certa, ele a havia deixado para trás, e a dor de ser esquecida por seu próprio filho era algo que ela sabia que jamais poderia entender completamente. O desaparecimento de João não foi apenas uma ausência física. Foi uma falha no vínculo que ela acreditava ser inquebrável. Uma falha que não podia ser corrigida, não podia ser reparada. O abandono de sua presença se estendia em todas as direções, deixando-a com um vazio irreparável, uma ferida profunda, que ninguém mais poderia curar. O hospital era um lugar estranho. Ao mesmo tempo em que proporcionava um alívio temporário, a sensação de estar ali, dependente de outros para tudo, parecia ser um reflexo da sua própria vida. Ali, ela estava cercada de outros corpos, outras almas que compartilhavam com ela a dor e o sofrimento, mas, ainda assim, se sentia completamente sozinha. Cada corredor, cada barulho de máquina, cada visita de enfermeira fazia sentir ainda mais distante do mundo lá fora, do mundo de antes. Mas o que a consumia mais era a eterna sensação de espera. Ela não sabia mais se ainda acreditava que João viria. O tempo havia apagado as últimas promessas que ele fizera, e a incerteza que carregava dentro de si já se tornará um peso quase insuportável. Por um momento, ela se pegou pensando que talvez tivesse cometido um erro ao esperar tanto. A dor que sentia de ser ignorada, abandonada, já parecia uma cicatriz permanente, como se sua vida tivesse se tornado uma longa espera por algo que nunca aconteceria. Cada amanhecer trazia consigo uma nova esperança, uma nova chance de receber um telefonema, uma visita. Mas as horas passavam, e nada mudava. As tardes se tornavam intermináveis, o relógio na parede parecia mais cruel, marcando o tempo sem nunca devolver nada em troca. Os momentos se arrastavam, como se o mundo tivesse parado ali, naquela cama, naquela sala. A única coisa que parecia real era a constante agonia de sua solidão. A cada dia que passava, ela começava a questionar se algum dia João voltaria. Não o João de antes, o menino que amava sem reservas, mas o homem que ele se tornará, alguém que ela mal reconhecia. Onde ele estava? O que estava fazendo? Será que sequer lembrava de sua mãe, da mulher que o criou, que sacrificou tanto para vê-lo crescer e alcançar seus próprios sonhos? A dor da dúvida se mesclava com o peso da solidão. Ela sentia que ele havia esquecido, e, com isso, uma parte dela também começava a desaparecer, a se apagar lentamente. O hospital, com toda a sua impessoalidade, com todas as suas máquinas e seus profissionais apressados, parecia ser o único lugar em que ela ainda existia, de alguma forma. Não que ela quisesse estar ali. Pelo contrário, ela desejava estar em sua casa, sentada na cadeira ao lado da janela, esperando por ele. Mas a verdade era que, naquele momento, o hospital era tudo o que ela tinha. E, embora as visitas de familiares e amigos fossem uma rarefação distante, ela ainda tinha aquela cama, aqueles lençóis, aquele silêncio. Ela sentiu uma tristeza ainda mais profunda quando percebeu que nem as enfermeiras pareciam mais se importar de verdade com ela.
Elas a tratavam com cortesia, mas suas palavras eram sempre as mesmas. Como você está se sentindo hoje? Precisa de algo, Dona Ana? As perguntas eram repetidas como um mantra, mas não havia sinceridade nas vozes delas. Elas estavam apenas cumprindo seus deveres. Ninguém ali parecia entender o que ela realmente precisava, a presença de alguém que a amasse, que se importasse o suficiente para estar ali, ao seu lado. Alguém que a olhasse nos olhos e dissesse que tudo ficaria bem. O pensamento de João a atormentava, mas ela ainda guardava em seu coração uma chama de esperança, embora muito tênue. Talvez, só talvez, ele voltasse. Talvez ele ainda se importasse. Talvez ele estivesse apenas esperando o momento certo, se preparando para fazer a visita que ela tanto esperava. Esse pensamento a manteve viva durante semanas, meses, talvez até anos. Mas, a cada dia que passava, a esperança ia se desvanecendo, e o lugar que deveria ser um refúgio para o corpo e a alma se transformava, cada vez mais, em uma prisão. As manhãs e as noites se misturavam. Ela se perguntava o que havia feito de errado, onde foi que o caminho deles se separou. Onde foi que ela perdeu o filho, a pessoa que ela dedicou cada segundo de sua vida? Os remédios que tomava para aliviar a dor nas articulações, o cansaço imenso que a consumia, tudo isso parecia um reflexo de uma vida que já não era mais dela. O tempo que ela ainda tinha parecia escasso, e ela sabia que, cada vez mais, estava se distanciando da possibilidade de reencontrar o amor de seu filho. E então, em uma manhã qualquer, o telefone tocou. Ela ficou paralisada por um momento, o som da campainha interrompendo a rotina de silêncio e solidão que preenchia seu quarto. Talvez fosse uma enfermeira, talvez alguém da família, talvez até João. Ela pegou o aparelho com mãos trêmulas, e o som do alô saiu quase como um suspiro. Mas, para seu alívio e surpresa, a voz que veio do outro lado não era de João. Era de uma mulher, gentil, mas estranha. Ela se apresentou como sendo uma assistente social do hospital, e falou sobre o estado de saúde de Ana, sobre o tratamento que estava sendo feito, e, de maneira profissional, perguntou se ela queria conversar sobre seus sentimentos. Nada ali parecia familiar. Mas foi naquele momento que ela percebeu que, no fundo, a espera que ela havia alimentado durante tanto tempo não dependia de ninguém mais, senão dela mesma. João não havia voltado, e talvez nunca voltasse. Ela sentia isso, e, embora a dor fosse intensa, começou a perceber que, talvez, o maior erro que cometeu foi esperar tanto por algo que não poderia mais ser. A realidade era que o tempo, aquele relógio implacável, estava caminhando para frente, e ela não poderia mais se prender ao que já tinha ido embora. A espera pela visita de João, o desejo de ver seu filho novamente, agora se transformava em algo diferente. A verdadeira questão, talvez, não fosse ele. A verdadeira questão era, quando ela, finalmente, conseguiria deixar o peso da espera para trás? Quando ela deixaria de viver no passado e começaria a construir um futuro, mesmo que esse futuro fosse solitário, mas seu? Ana acordou naquela manhã com o coração apertado, mais uma vez, pela dor do vazio. O som do ventilador girando no canto da sala parecia mais alto do que nunca. O quarto do hospital, com suas paredes brancas e frias, estava imerso em um silêncio que a esmagava. Era um silêncio denso, profundo, que preenchia todos os espaços e, ao mesmo tempo, fazia com que ela se sentisse invisível. O tempo, aqui, parecia dilatado, as horas se esticando até se tornarem dias, meses. E, entre esse tempo espesso e imutável, ela ainda se agarrava à ideia de que João voltaria. Mas, no fundo, algo havia mudado. Ela sentia que as promessas feitas a si mesma estavam perdendo força. Ela já não sabia mais se aquele filho que ela tanto amava ainda existia, ou se ele havia sido substituído por uma figura distante e irrecuperável. Talvez o amor de mãe fosse uma ilusão, algo que se esvaía com o tempo e com a ausência. Ela não sabia, mas algo dentro de si dizia que ela precisava, de alguma forma, encontrar uma forma de seguir em frente. E essa decisão, apesar de dolorosa, era o único caminho que ela ainda conseguia ver. O médico entrou no quarto naquele momento, um homem jovem, com uma expressão que transbordava simpatia. Ele sorria de maneira educada, mas havia algo nos seus olhos que refletia a tristeza que ele sabia que ela carregava. Como está se sentindo hoje, Dona Ana? Ele perguntou, mais uma vez, usando o tom protocolar e gentil. Ela tentou sorrir, forçando um gesto de normalidade. Bem, doutor.
Só um pouco cansada, ela respondeu, a voz quase inaudível. Não sabia mais como mentir para si mesma. Cada dia ali, no hospital, a fazia sentir que estava se afastando do que ela tinha sido antes, de quem ela era. E se, um dia, João realmente retornasse, o que ele encontraria? Uma mulher frágil, sem energia, sem alegria, ou uma mãe que ainda lutava, ainda acreditava que ele poderia vir? O médico fez algumas anotações na ficha de Ana e, em seguida, comentou sobre o progresso do tratamento. A conversa era sempre a mesma, uma repetição de promessas e dados médicos que, embora fossem importantes, pareciam irrelevantes. Ela queria mais. Queria ouvir sobre sua vida, sobre o que ela tinha sido, sobre quem ela era antes daquela dor imensa de esperar. Depois que o médico saiu, a enfermeira entrou. Ela tinha um sorriso acolhedor, mas Ana sabia que aquele sorriso era apenas mais uma cortesia profissional. Elas trocavam poucas palavras, sempre sobre a alimentação e os remédios que ela precisava tomar. Nada de realmente significativo. Como ela poderia falar sobre sua dor, sobre a saudade que consumia sua alma, se ninguém mais parecia disposta a entender? Como poderia explicar que o abandono de João não era só físico, mas emocional, como uma ferida aberta que nunca sararia? Naquele dia, Ana se pegou pensando mais uma vez sobre o que havia acontecido com seu filho. Será que ele ainda pensava nela? Será que ele estava feliz, bem? Às vezes, quando as lembranças de sua infância voltavam, ela sentia que ele ainda era aquele menino doce, que a abraçava forte, que se aninhava em seus braços. Mas agora ele estava distante, um homem que ela mal conhecia, uma pessoa que a deixava apenas com promessas vazias e sonhos não realizados. Ela não sabia quanto tempo mais poderia esperar. A angústia a consumia. O que mais ela deveria fazer? Ligar para ele, procurar por ele? Ou simplesmente aceitar que, talvez, esse fosse o último capítulo da sua história com João? O vazio dentro de si estava se tornando cada vez maior, e não havia nada que pudesse preencher esse espaço. Ela sentia que, enquanto a esperança de ver João voltava, a vida, essa grande força que a arrastava, estava deixando-a para trás. Foi então, naquele dia, quando o telefone tocou novamente, que Ana se surpreendeu. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que demorou a perceber o som do aparelho. Quando, finalmente, o pegou, seus dedos estavam trêmulos, e seu coração começou a bater mais rápido. Quem poderia ser? Ela não queria se iludir mais. Não queria alimentar falsas esperanças. Mas, ao mesmo tempo, seu corpo reagia de maneira instintiva. Talvez fosse ele. Talvez fosse o sinal de que João ainda se importava. Alô, sua voz estava carregada de expectativa. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas distante, respondeu: Oi, mãe. Sou eu, João. O mundo de Ana parou. Foi como se o tempo tivesse dado uma pausa, como se ela estivesse ouvindo sua própria respiração. João estava na linha. Ele havia ligado. Ele estava de volta. A emoção tomou conta de Ana, mas também veio o medo. Medo de não saber o que dizer, medo de descobrir que aquele João que ela conhecia não existia mais, medo de que fosse tarde demais para reatar o que havia sido quebrado. Ela sentia uma mistura de alívio e apreensão, mas, acima de tudo, a dor da espera parecia, por um momento, se dissipar. Ele havia falado com ela, e isso era mais do que qualquer coisa que ela poderia ter esperado. João, você está bem? A voz de Ana saiu baixa, quase um suspiro. Sim, mãe. Estou bem. Eu só queria te ligar e saber como você está. O alívio foi imenso, mas, ao mesmo tempo, a tristeza tomava conta de Ana. Ele estava ali, falando com ela, mas quanto tempo mais ele ficaria? Ele realmente voltaria? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: esse simples telefonema, essa simples palavra de João, deu a ela a última esperança. A esperança que ela havia perdido e que agora, pela primeira vez em muito tempo, parecia reviver. Mas, enquanto conversavam, ela sabia que o tempo deles era limitado. O que quer que estivesse por vir, o que quer que fosse aquele momento, Ana sentia que deveria aproveitar cada segundo. Cada palavra dita naquele telefonema era como um pedaço do passado que ela tentava recuperar. A espera não havia terminado, mas ela sabia que, de alguma forma, algo dentro dela havia se transformado. Ela não estava mais sozinha na espera.
Algo havia mudado, e ela poderia, finalmente, olhar para o futuro com mais força do que antes. Eu te amo, mãe. Eu vou te visitar em breve, prometo. A promessa de João fez seu coração bater mais forte. E, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. A espera não estava mais vazia. Ela tinha um propósito agora. Ela sabia que, seja o que fosse, ela enfrentaria o que viesse, porque João havia dado a ela uma última esperança, o retorno do filho que, talvez, nunca tivesse se perdido. A visita de João, marcada com uma promessa hesitante no telefonema, tornava-se, aos poucos, uma possibilidade concreta. A ansiedade tomava conta de Ana, e sua mente começava a se encher de expectativas, algumas doces, outras amargas. Ela sentia o calor das lembranças da infância de João, o sorriso dele, a maneira como ele corria pelo jardim, como se o tempo nunca fosse passar, como se a vida fosse uma sequência infinita de momentos felizes. Mas ela sabia que o homem que ele se tornará já não era aquele garoto travesso. Quem seria o João que ela conheceria agora? O hospital ainda tinha o mesmo cheiro de antisepsia, os mesmos corredores brancos e frios. Mas, naquele dia, o ambiente parecia estar mudando. O simples pensamento de que João estava a caminho fazia com que, de alguma forma, o ar ao seu redor parecesse mais respirável, menos denso. Ela estava nervosa, e isso a fazia sentir-se frágil, vulnerável. O tempo parecia se arrastar, mas Ana mantinha os olhos fixos na porta, esperando que, a qualquer momento, a figura de João adentrasse aquele quarto e preenchesse o vazio de sua vida. Ela ainda se perguntava o que havia acontecido com ele. O que se passava na sua cabeça? Ele estava bem? Sentia o peso da distância, ou havia construído uma vida para si mesmo onde ela não cabia mais? Como ele chegaria, como ela reagiria? Ela sabia que, ao vê-lo, tudo se tornaria mais claro, mas, ao mesmo tempo, tudo poderia desmoronar. A incerteza, mais uma vez, tomava seu coração. O som de passos no corredor. O coração de Ana disparou. Seria ele? Não, não podia ser. A porta se abriu lentamente, e lá estava João. Ele entrou no quarto, com um sorriso tímido no rosto, uma expressão de cautela, como se estivesse tentando medir o que significaria aquele encontro. Era como se ambos estivessem tateando no escuro, buscando entender como se relacionar novamente, como superar a longa ausência que os separava. João estava diferente. Mais velho, mais cansado, com os ombros caídos, como se o peso da vida adulta tivesse deixado suas marcas. Ele usava uma camisa simples, um desgasto, e seu cabelo estava um pouco mais curto do que ela lembrava. Havia algo no seu olhar que a confundia. Ele parecia estar ali, mas ao mesmo tempo distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Ela sentiu um nó na garganta, mas se forçou a sorrir, tentando ocultar a dor que se acumulava dentro dela. Oi, mãe, disse-lhe com uma voz suave, quase cautelosa, como se estivesse pedindo permissão para se aproximar. Como você está? Ana queria correr até ele, abraçá-lo, mas algo a impedia. Ela se manteve na cama, observando-o, sem saber o que dizer. Tudo o que ela sentia era uma mistura de amor, dor, saudade e uma ponta de raiva, algo que ela não conseguia compreender completamente. Mas ela sabia que, naquele momento, a saudade, a raiva e o amor precisavam ser deixados de lado. O mais importante era que ele estava ali. Ele tinha voltado. Eu estou bem, João, ela respondeu com uma voz que traiu a emoção que estava prendendo. Eu senti muito a sua falta. O silêncio que se seguiu foi denso. Ambos pareciam querer dizer algo, mas as palavras se perdiam antes de serem ditas. João se aproximou da cama e sentou-se na cadeira ao lado. Ele não tocou nela, não havia aquele gesto afetuoso que ela esperava, e isso fez com que o nó em seu peito se apertasse ainda mais. Ele parecia estar tentando lidar com o desconforto de estar ali, talvez sem saber como reconectar com a mãe que, ele sabia, havia esperado por ele durante tanto tempo. Eu sei que você esperou muito tempo, João começou, sua voz falhando um pouco, como se estivesse lutando com algo dentro de si. E eu sei que te magoei. Eu não sabia o que fazer. Sinto muito por ter ficado tanto tempo longe. Ana olhou para ele, e o que viu não foi mais o filho que ela conhecia. O que ela via era um homem quebrado, alguém que carregava os próprios demônios e que, de alguma forma, ainda estava perdido.
A dor do abandono, a dor da espera, tudo parecia tomar um novo significado. Ela sabia que não podia mais viver naquele limbo, aguardando uma versão do filho que talvez nunca voltasse. Ela precisava lidar com a verdade de quem ele era agora, e isso não seria fácil. João, ela começou, sua voz baixa e cheia de emoção, eu não te culpo. Eu só queria que você soubesse que sempre te amei. Sempre vou te amar. Mas, eu não sei como fazer as coisas voltarem ao normal. Não sei como. Ela não conseguiu terminar a frase. As palavras falharam. Ela sentia como se estivesse perdida, como se toda a esperança que ela havia alimentado por tanto tempo estivesse se desfazendo diante dela, não por causa de João, mas por causa da realidade de tudo o que havia acontecido. O que ele queria agora? O que ela queria? Eu não sei o que aconteceu comigo, mãe, João disse, a voz cheia de arrependimento, seus olhos evitando o olhar dela. Eu estava preso a coisas que não consegui controlar. Às vezes, eu me sentia tão distante, como se estivesse fugindo de tudo, mas nunca de você. Ana queria acreditar nele. Queria acreditar nas palavras dele, mas o tempo tinha sido implacável, e a confiança, agora, era algo que se reconstruiria aos poucos, se fosse possível. Ela olhou para ele, tentando entender a complexidade daquele momento, a dor que ele carregava, mas também a dor que ela carregava. Eu sei, filho, ela disse finalmente, sua voz vacilante, mas eu não posso voltar atrás. Eu só quero saber quem você é agora. Quero saber o que você se tornou, quem você se tornou. Eles ficaram ali, em silêncio, por um tempo que parecia infinito, mas que, ao mesmo tempo, parecia ser o começo de algo novo. Eles tinham tanto a reconstruir, tanto a redescobrir sobre si mesmos. A jornada de reconciliação seria difícil, talvez até dolorosa, mas algo dentro de Ana dizia que, ao menos, aquela porta estava sendo aberta. João a olhou, e pela primeira vez, ela viu uma leve chama de arrependimento e amor em seus olhos. Ele sabia que a distância entre eles não seria superada com um simples telefonema, mas talvez aquele fosse o primeiro passo. E, com isso, Ana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que sua espera não tinha sido em vão. Deixe nos comentários de onde você está assistindo ao nosso canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar todos os nossos conteúdos. Obrigado por estar com a gente.